Paz, boa tarde, tudo bem? Estamos novamente aqui com o mesmo tema da oração que foi pela manhã, que é João 15. E eu gostaria de fazer uma oração com você antes, amém? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu louvo a Ti, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui novamente à tarde contigo, sabendo, Pai, que o Senhor estará nos conduzindo para o propósito daquilo que é a Tua palavra, daquilo que o Senhor me entregou pela manhã, e que o Senhor venha, Pai, continuar fazendo a boa obra, a revelação, a autoridade, a unção e o poder da Tua santa palavra em mim e através de mim, para que cheguem aos corações como uma flecha rumo ao alvo, de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ler aqui com você. Deixa eu só ver a questão. Bom, ok, tudo certo. Então eu vou ler. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostra que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês, porque continuam unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram? Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Então aqui fica claro que o agir de Deus nas nossas vidas é para que nós possamos dar frutos, né? Então Jesus, ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. O próprio Jesus disse isso.
E como a gente vai aplicar essa palavra na nossa vida nos dias de hoje, né? Então aqui tá dizendo assim, ó, todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Então significa que aquela pessoa que está ligada a Jesus, mas não está dando frutos, ele vai cortar, né? Porque se tá ligada nele e não produz nada, de nada adianta, né? Então, porque não tem fruto algum ali, né? E aí ele diz que ele vai cortar. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. E é assim, né? À medida que você cresce em conhecimento, em sabedoria com o Pai, né? E aí você vai se envolvendo com as atividades da igreja, e você vai se envolvendo com os ministérios, e você vai se envolvendo com a palavra, né, cada vez mais que você se envolve com a palavra, você vai produzindo os frutos que ela gera em você, né? E aí o fruto do amor, o fruto do respeito, né? O fruto da paciência, o fruto de não julgar, o fruto de fazer o bem e não o mal, né? Então, à medida que você conhece Jesus, né, e a palavra, que é ele, o verbo vivo que se fez carne, você vai dando frutos, né? Então, às vezes você fala para mim, eu não trabalho em nenhuma frente de nenhum ministério na igreja, mas você tem o ministério da sua família, você tem o meio que você se encontra entre os amigos, no seu trabalho, né? E cada vez que você age de forma diferente do que o mundo dita, você está produzindo frutos, porque você está ligado na videira verdadeira que é Jesus. Então, qual o fruto de Jesus, né? Se é para eu, por exemplo, tô na empresa, perdi as estribeiras, em vez de eu xingar, o que eu vou fazer? Eu vou me acalmar e eu vou orar. Isso é um fruto dentro da empresa, diante daquilo que normalmente outra pessoa faria. Então, qual é o fruto, por exemplo, alguém veio e me bateu, né? Ou você segura a pessoa, ou você faz como Jesus, né? Entre aspas, oferece, né, o lado direito e o lado esquerdo, né? Que assim, eu não vou brigar com você, eu não tô aqui para brigar com você, né? Eu tô aqui justamente para não incentivar a violência, para incentivar a paz, né? Então isso é um fruto também de Deus. Você tá andando conforme a palavra do Pai diz. Aí ele diz assim, você que tá dando fruto, ele vai te podar. Por que Deus poda? Aqui ele tá dizendo que Jesus poda a gente, né? O lavrador, ele vai podar para que dê mais frutos, né? Então, à medida que você vai caminhando com Jesus, você vai aprendendo, você vai passando pelos processos, você vai aí lidando com as questões, você vai ser podado, né? Então, aí você fala, Tati, o que poderia ser podado? Vamos colocar assim, você tá no ministério, e aí esse ministério, às vezes, você ouve algo que você não gostaria muito, ou chama atenção, mas ali, para que haja crescimento, né, para que haja amadurecimento, para que você produza muito mais dentro do que é a palavra, entendeu? Então é importante essa poda para que você produza muito mais, né? O próprio Jesus está dizendo aqui. Aí ele fala, vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Ok, quando andamos em Jesus, estamos limpos e temos que permanecer assim, né? Fomos limpos em uma área, vamos permanecer limpo nessa área, não voltar, né? E cometer de novo as mesmas coisas. Não, vamos permanecer limpos. Pois assim como o ramo só dá uvas... aqui eu vou voltar um pouquinho. Continue unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas, quando está unido com a planta, assim vocês só podem dar frutos se ficarem unidos a mim. E é verdade, porque a Bíblia diz, né, logo mais aqui no versículo abaixo, está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Então, às vezes, você, né,
não vai na igreja, não participa de nada, e aí não tem o fruto suficiente, né, adubo para de alguma forma ser fortalecido, que é Jesus. Se a gente não tiver firmado em Jesus, não tem como a gente fazer nada. Ele é a fonte, é nele que há o fortalecimento, né? Nele que a gente tem que estar unido, senão a gente não vai para frente. Aí ele diz aqui, ó, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, qual é a fonte para manter todos os ramos fortalecidos? Jesus. Então, Jesus é a videira, ele é a árvore e nós os ramos. E como que a gente vai dar fruto? Unido com ele, que ele diz assim, ó, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. É verdade, aqueles ramos que né, começa a ficar seco porque quebrou, alguma coisa soltou ali do galho, ele começa a ficar seco. Por quê? Porque o processo de fotossíntese não acontece, né? Aquele processo que passa, né? O processo da fotossíntese para os ramos da videira não acontece. Então significa o quê? Que o ramo fica seco, tem que arrancar o ramo e lançar fora, né? Aqui tá bem claro essa palavra. E são queimados, né? Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E o que significa? Que é um segredo de Deus. O que é a palavra dele estar unida a nós? É a Bíblia. É a palavra. Porque se a gente está andando conforme a palavra, está caminhando conforme o que diz aqui, tudo que a gente pedir em nome dele vai acontecer. Por que não acontece? Porque a gente não está de acordo com a palavra, a gente está falhando em alguma coisa. A gente não está unido na plenitude daquilo que é 100% dele, 100% dependência dele, 100% em tudo nele. Então, aqui ele diz... se vocês ficarem unidos comigo, as minhas palavras, né, continuarem, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Então, a natureza de Deus vem para as nossas vidas quando a gente produz os bons frutos que está na palavra. E aí aqui o Pai diz o quê? Que aí verdadeiramente a gente vai mostrar que nós somos discípulos de Jesus. Ontem eu li a respeito de Pedro, né? E ali quando Pedro nega Jesus. E uma das pessoas que tentaram ali levantar questionamento de Pedro andar com Jesus foi justamente a forma dele falar. A sua forma é como a de Jesus. Então se você fala igual a Jesus, você é dele sim. Então ali... Pedro, no modo de falar dele, ele denotava ser discípulo de Jesus. Então, se ele denotava ser discípulo de Jesus, significa o quê? Significa que ele está mostrando que ele está enraizado na videira verdadeira. E ali ele está dando realmente fruto. Vamos continuar aqui. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês, portanto continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Então, se você se une a Jesus, você se une ao Pai. Se você se une ao Pai, consequentemente você está unido no mesmo amor de Jesus. Entende? Aí ele fala assim, assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do amor, né, desse amor. Então, assim, da mesma forma que o Pai ama o Filho, o Pai também nos ama, e também o Filho nos ama, porque a gente está unido por meio desse amor. Aí ele diz aqui, ó, se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai,
e ele continua a me amar. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Como é a forma verdadeira de você mostrar que você ama Jesus? Obedecendo os mandamentos dele. Porque da mesma forma que Jesus obedeceu os mandamentos do Pai, foi amado por ele, consequentemente isso é conosco. Amém? E aqui, ó, ele está dizendo assim, eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Porque quando estamos verdadeiramente no amor do Pai, obedecendo os seus mandamentos, caminhando junto a Jesus, caminhando junto à videira verdadeira, estamos unidos nessa videira através da palavra e das nossas ações de obediência, assim como Jesus obedeceu, nós teremos essa completa alegria. O meu mandamento é este: amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu pulei. Ame uns aos outros, como eu amo vocês. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por ele. Então aqui o que Jesus está dizendo? Que o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida por ele. E Jesus deu a vida por mim e por você. Então aqui ele está demonstrando na atitude dele o amor verdadeiro, porque ele deu a vida por mim e por você. Então essa é a maior prova do amor do Pai por nós e de Jesus. E aí ele diz assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. O que Jesus nos manda fazer? Obedecer a Deus, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não desejar as coisas do próximo, não ser invejoso, não ser mentiroso, não ser adúltero, né? Então, quer dizer, quais são os mandamentos do Pai? Então, aqui ele está dizendo assim, ó, se você realmente me ama, você obedece, né? Então, aqui ele fala, eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Por quê? Porque antes éramos escravos do mundo, né? A gente tinha aí o mundo ditando as regras da nossa conduta, daquilo que a gente deveria fazer. Mas quando Jesus veio e nós aceitamos Jesus, ele nos libertou. Ele falou assim na palavra: se conheceres o Filho, verdadeiramente sereis livres. Então, conhecendo Jesus pela morte de cruz e ressurreição, ele nos tornou livres do pecado, para estarmos enxertados nele, que é a videira verdadeira, e caminharmos segundo os seus mandamentos. E aí ele diz que hoje a gente não é mais escravo, mas a gente é livre nele e amigos dele, porque amigo verdadeiro é aquele que dá a vida, né? Ele falou, vocês são meus amigos porque eu dei a vida, né, por vocês. E aí aqui ele fala assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário. Fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e esse fruto não se perca. Então aqui ele está dizendo o quê? Que ele nos escolheu. E se Jesus nos escolheu, ele está dizendo o quê? Como eu vos escolhi, eu escolhi para que vocês vão e deem fruto. E esse fruto não se perca. Isso significa o quê? Que eu e você temos que dar frutos em nome de Jesus. E esse fruto não vai se perder como? Quando você plantar a semente do amor. Porque quando você planta uma boa ação, quando você planta obediência, quando você planta honrar pai e mãe, quando você planta não ao adultério, não à mentira, não ao engano, né? Não às coisas erradas desse mundo, não a tudo aquilo que de alguma forma está fora da palavra de Deus, aqui esse fruto vai dar um fruto bom. Entendeu? Então você não pode deixar esse fruto se perder, que é o amor do Pai. E quando você ama o Pai, você obedece os mandamentos. Assim Jesus fez. E se amamos Jesus, obedecemos aquilo que Jesus fala pra gente fazer. Obedeçam os mandamentos assim como eu obedeci ao Pai. E aí ele diz assim, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto, amem uns aos outros. Então, aqui ele está dando um segredo. Como a gente vai pedir algo para Deus e ele vai nos ouvir
em nome de Jesus, quando de fato caminharmos segundo a sua palavra, quando obedecermos os seus mandamentos, quando caminharmos alinhados na plenitude da obediência, da inteireza, de ir buscar a presença, de jejuar, de orar, de ter tempo de investimento com Deus, né, no seu momento ali de devocional. Eu louvo a Deus porque a igreja a qual eu frequento, a gente tem a cultura de ter um devocional por ano, e ali a gente vai lendo o devocional e vai buscando, né? Eu estou inclusive lendo um outro que é de umas amigas minhas, as quais elas fizeram um devocional, e eu tenho postado aí, tenho encaminhado para as pessoas, né? Quem não pôde comprar o livro lá, que é o que a gente está fazendo da igreja, mas de alguma forma a gente tem essa cultura de ler a palavra, de buscar a palavra, de esmiuçar, de estar obedecendo as regras, de estar conhecendo mais a Deus, de estar conhecendo qual é o caráter dele, qual é a forma que Jesus faria. Será que Jesus faria como eu e você faz? Será que o mestre agiria dessa forma? Então, como que a gente vai saber? Quando a gente lê a palavra. A Bíblia é o dicionário do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aqui tem resposta para tudo, para toda e qualquer situação da sua vida. Não importa qual ela seja, há resposta para tudo aqui. Então significa que aqui é um manual. Você tem um manual nas suas mãos para que você aprenda a obedecer os mandamentos do Pai. Inclusive até me veio uma lembrança de um capítulo aqui no Novo Testamento, que do Lázaro e do mendigo, e aí ele foi para o inferno, né, o Lázaro. E aí ele pedia ali, né, olha, deixa eu voltar e avisar os meus familiares que de fato existe inferno, que de fato existe tudo isso. E aí qual foi a resposta? Já está tudo escrito. Então, se está escrito, significa que eu e você temos que ter a atitude de buscar, de conhecer a palavra, de buscar o que se diz aqui, de entender através do Espírito Santo, porque em Tiago diz, pede sabedoria e conhecimento que eu te darei. A Bíblia não é um livro qualquer, como a gente lê um romance, como a gente lê um livro de aventura. Não, a Bíblia é a própria palavra viva de Deus. Por que existe tanta perseguição para que não hajam Bíblia nas escolas? Para que todo mundo está lutando contra isso, contra a palavra de Deus? Porque aqui te dá a solução para a vida eterna. Porque eles querem tirar das bibliotecas, eles querem tirar das escolas, eles não querem mais deixar a Bíblia para ninguém ter acesso, porque aqui a resposta para tudo, aqui a solução para tudo. Se você conhecer a verdade que é Jesus, tudo muda na sua vida. Você deixa de ser escravo e passa a ser filho de Deus. Que você aceita Jesus que morreu por você e compreende que ele ressuscitou e ele é o único que tem todo o poder nos céus e na terra para mudar a tua história, para mudar a tua situação. Então esse livro aqui tem tudo, tudo, tudo. Porque tantas pessoas matam em nome de Jesus. Negue Jesus. Por que negar Jesus? Porque é só ele que tem o poder de nos conceder a vida eterna. Quando tirarem Jesus, por isso que eles estão fazendo isso. Graças a Deus, o nosso país ainda não é tão terrível. Mas vocês sabem quantos países aí estão tirando, estão matando. Por quê? Não querem que a gente tenha acesso à verdade. Porque se você estiver firmado na videira verdadeira, você tem tudo. Você tem transformação. Você tem um Pai a seu favor. Você não está lutando mais sozinho. Compreende? Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual ele discerne todas as coisas, enquanto que o homem carnal não. O homem carnal só vê o que está diante dos seus olhos, o natural. Mas o homem espiritual, ele entende as coisas. E diante desse entendimento, aqui ó, Jesus é a videira verdadeira. Você precisa estar ligado na videira verdadeira para você dar o bom fruto. Porque sem Jesus você não pode fazer nada. É ele que nos fortalece, é ele que nos dá gás, é ele que nos impulsiona. Por quê? Porque é através da palavra de esperança, é através das promessas, é através dos seus mandamentos, é através do que ele deixou escrito que muda a nossa história. Então, aceite
Jesus como seu Salvador. Faça essa oração: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Muda a minha história. Muda a minha história. Eu não quero mais ser escravo, eu quero estar aqui, ó, ligado na videira verdadeira, sendo enxertados em ti para que eu possa dar bons frutos. Escolha dar bons frutos. Escolha estar ligado na videira verdadeira. Amém? Então eu vou orar agora com você. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela tua palavra que nos esclarece que tudo que fizermos, tudo que está envolvido a questão do ser humano, corpo, alma e espírito, uma vez que estamos enxertados em ti, que é a videira verdadeira, teremos sucesso, teremos bons frutos, teremos, Pai, a possibilidade de caminhar apesar do processo, apesar das lutas, apesar das tribulações, porque a paz que excede todo entendimento que vem de ti, vem e habita dentro de nós. Quando precisamos, quando choramos, quando clamamos, o Senhor está disposto a nos ouvir. O Senhor envia um socorro, o Senhor envia o maná, o Senhor envia a solução. E através da obediência aos teus mandamentos, Pai, aqui diz que daremos bons frutos. E tudo quanto pedirmos em teu nome, assim o Senhor concederá. Porque estamos ligados na videira verdadeira, estamos ligados na plenitude da obediência, porque é que Jesus disse: se você me ama, você obedece os mandamentos do meu Pai, como assim eu fiz. Então, Pai, que possamos agir como Jesus e obedecermos aos teus mandamentos e caminharmos segundo a tua palavra e caminharmos em obediência em tudo, seja no nosso modo de falar, no nosso modo de se vestir, no nosso modo de se portar, no nosso modo de conduzir as coisas, nas ações, na escola, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, Pai, aonde estejamos, que possamos ser esse fruto e dar frutos bons para louvar e bendizer e exaltar o teu santo nome. Assim, Pai, eu te louvo, assim eu te glorifico e já te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe. Não esqueça de encaminhar essa live para os seus amigos, para outras pessoas serem abençoadas através dessa palavra. Não da Tati, mas a palavra de Jesus. Porque só ela cura, só ela liberta, só ela transforma. Então, em nome de Jesus, encaminhe, se inscreva no canal e repasse essa mensagem para outra pessoa. Amém? Então, que Deus te abençoe. Não se esqueça e curte e compartilha. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus.